Olá, meus alunos! Hoje a gente vai falar de uma matéria que tem a ver com o primeiro ano do ensino médio, início do segundo bimestre, tá? Quais são os elementos que vão ser abordados nesse bimestre? Migração e globalização, função migratória. Mas o que é isso? Migração, eu acho que no primeiro ano do ensino médio vocês já devem ter uma noção básica de o que é migração. Migração nada mais é do que quando uma pessoa sai de um lugar e vai para outro lugar. Como assim? Se você sai de um estado para ir para outro estado, você está migrando. Se você sai do seu país para ir para outro país, você também está migrando. Mas por que as pessoas fazem isso? Por que mudar de lugar? Algumas vezes as pessoas vão a passeio. Mas e quando não é a passeio? O que causa isso, tá? O que causa a migração pode variar aí imensamente. Pode ser economia, guerra, fome, uma série de coisas, tá? Então, qualquer motivo que você tenha dentro do seu estado ou dentro do seu país que te dê motivo para sair dele e efetuar uma migração é um motivo. Seja ele qual for, tá, gente? Então, tem vários motivos, tem várias coisas que podem ser feitas para que levem a uma migração. A gente vai ter também, nesse tema, a gente vai envolver a globalização. Por quê? Eu gosto de falar desses dois temas juntos. Por quê? A globalização e a migração, elas estão muito ali. Nesse dia que a gente está vivendo hoje, nessa época que a gente está vivendo em 2020 da pandemia, o que acontece? Essa pandemia, ela se deu por causa desse movimento migratório. Ou seja, porque a pessoa sai de um lugar que está contaminado e vem para outro e contamina, tá? Isso é uma causa da migração. Se não houvesse essa migração, basicamente, se tem alguma doença regional, ela fica na região, porque ninguém sai de lá, logo a doença também não sai, a menos que ela fosse transmitida pelo ar, tá? Transmitida e pudesse viajar a longas distâncias pelo ar. Já que esse não é o caso, então nós temos ali um grande exemplo disso. Mas a migração, ela também está diretamente relacionada com a globalização. Por quê? A globalização, ela nada mais é do que a redução das distâncias. Então, quando você tem um país que consegue se comunicar com o outro em tempo instantâneo, isso é a diminuição da distância, tá? Então, antigamente, você precisava falar com alguém que era de outro país ou de outro estado, você mandava uma carta. Demorava um longo período de tempo aí para essa carta chegar até a pessoa e você conseguir transmitir a sua mensagem do que aconteceu. A ponto de, dependendo da mensagem, quando ela responder já não adianta mais nada, porque já faz muito tempo. Hoje em dia, uma coisa acontece e logo em seguida o mundo inteiro já sabe. Por quê? Porque a gente vive num país globalizado. Então hoje, quando você fala, vou sair do Brasil e ir para os Estados Unidos, não é algo absurdo, não é algo tão distante. Por que não é algo tão distante? Porque a gente vive num mundo globalizado, onde as distâncias são menores. Você fala, vou de um estado para o outro, é algo próximo. Agora imagina em 1700, desculpa. Agora imagina em 1700, você falar assim, vou de São Paulo para Bahia. Caramba, você vai de São Paulo para Bahia. Você já imaginou ir de São Paulo para Bahia de cavalo? Por uma estrada que mal existia estrada, era no meio do mato. Então assim, é complicado, era difícil, era distante. Então você falava, vou do Brasil para Portugal, para Europa. Demorava meses para você chegar lá. Então assim, a globalização, ela traz isso, traz a diminuição das distâncias. E aí possibilita o maior índice de migração. A migração que é causada por diversos motivos. Motivos econômicos, motivos sociais, motivos de perseguição. Por exemplo, quando um brasileiro ele sai do Brasil para morar nos Estados Unidos, ele faz isso puramente porque ele não gosta da nação dele, porque ele quer sair daqui? Não. Ele faz isso pela questão econômica e social brasileira. Se você tem uma situação econômica ruim aqui e você pode morar fora do Brasil e ter uma condição melhor de vida, você sai. Mas basicamente, o que é necessário que vocês precisam entender?
A migração é um movimento, quando você se desloca de um lugar a outro lugar, seja estado, país, capital ou até mesmo planeta. Se você falar assim, vou migrar para a Lua, então você vai daqui para a Lua. Não é tão fácil hoje, isso é uma distância ainda muito grande, mas no futuro pode ser que seja possível. Migração cai no Enem? Cai no Enem. Porque o conceito migratório ele parte de uma questão política e social. Por isso, ele está diretamente relacionado e impacta numa série de fatores. Então é muito importante entender essa questão. E mais importante do que entender essa questão é entender o porquê isso acontece. Por hoje é só. Muito obrigado, gente. Deixa o like aí para ajudar, né, para favorecer o canal. Obrigado, até a próxima.